Aperte a mão do amigo mais perto. 1, 2, 3, 4. Estou tentando ver meu rosto, mas ele é tão grande que não cabe no espelho. Só vejo essa bola no meio, que é meu nariz. Oi, Lucas. Oi, Tudo tia. bem? Oi, crianças. Tudo bem com vocês? Acho que o nosso amiguinho aqui está se admirando no espelho. Não é bem isso, não. Como assim? Eu não estou gostando muito do que eu estou vendo no espelho. O que você está vendo no espelho, Lucas? Você é tão lindo, tão fofo. Eu não acredito que tem alguma coisa aí que você não goste. O meu rosto, ele é tão grande que nem cabe no espelho. Eu só vejo uma bola no meio, que é meu nariz. Eu não acho, Lucas. Você é lindo. Às vezes a gente se olha no espelho e é fácil a gente ver coisas que a gente não gosta, que não agradam a gente, coisas que a gente queria mudar. Talvez isso aconteça com você também. Mas sabe de uma coisa? A gente não precisa ficar triste por causa disso, porque Deus não nos olha da mesma maneira. Quando Deus nos olha, Ele vê pessoas que Ele ama. Ele vê as pessoas que Ele fez do jeitinho que Ele quis. E Ele nos ama de forma igual. Ele não acha um mais bonito ou mais feio do que o outro. E Lucas, a Bíblia é como esse espelho, sabia? Não. Mostra como nós realmente somos. A palavra de Deus diz que nós somos criação de Deus. Nós somos feitos por Ele, somos criação única de Deus. E essa é a primeira coisa que a gente pode aprender hoje com a palavra de Deus. Nós somos criação de Deus. E que a Bíblia nos mostra como nós realmente somos. Que legal. A gente nem começou a lição e já estamos aprendendo, não é? É isso aí. Nossa lição de hoje é justamente essa. Deus fala comigo por meio da sua palavra. Nas lições anteriores, nós vimos que Deus fala conosco por meio da criação, que Deus fala conosco por meio do seu Filho, Jesus, e hoje que Deus fala conosco por meio da sua palavra.
E antes da gente entrar na lição, nós vamos ver o nosso versículo de hoje. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16. Vamos entender esse versículo? Vamos entender. Aqui diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Escritura é uma outra palavra que a gente usa para a Bíblia. Então, toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Mas como assim inspirada por Deus? Como assim inspirada por Deus? Bom, quando Deus queria escrever essa mensagem para o mundo, Ele usou várias pessoas diferentes, com personalidades diferentes, com experiências diferentes, para poder escrever a palavra de Deus. Mas as pessoas não escreveram o que elas queriam escrever, o que elas achavam que devia estar aqui. Deus é que disse para aqueles homens o que devia estar aqui na Bíblia. Deus inspirou essas pessoas. Deus inspirou essas pessoas. Ele soprou na mente e no coração dessas pessoas o que era para estar aqui. Ele soprou, que bonito, parece um poema. Bonito, né? Muito bem, e esse livro, por isso que nós podemos confiar na Bíblia. Aqui só está o que Deus queria que estivesse. Ele fez isso para que a sua mensagem fosse transmitida de forma perfeita, sem erros. E esse livro é completamente diferente de qualquer outro livro, porque ele tem poder para transformar vidas. Ele tem poder. E é isso que nós vamos ver na nossa lição de hoje. Bom, continuando o nosso versículo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Nós já sabemos que Escritura é a Bíblia. Sabemos o que é inspirada por Deus. É útil para o ensino, ou seja, a Bíblia nos ensina a verdade. Ela é útil para a repreensão, ou seja, a palavra de Deus nos diz o que a gente faz de errado. É útil para a correção, ou seja, ela nos diz o que a gente deve fazer, o que é o certo a se fazer. E também para a educação na justiça, ou seja, ela nos ensina como viver da forma que agrada a Deus. Agora que a gente entendeu esse versículo todo, vamos ler mais uma vez? Vamos ler. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16. Agora que nós já aprendemos o nosso versículo de hoje, vamos entrar na nossa lição. Lucas, o que você faria se te dissessem que a partir de amanhã você seria o presidente do país? O que você faria se a partir de amanhã te dissesse que você é o presidente do país? Fala para eu ouvir. Eu estou pensando aqui. Acho que eu faria. Eu ia falar para todo mundo seguir a palavra de Deus. Que legal, Lucas. Muito bem. Sabe que essa chamada, de repente, para virar um presidente, no caso da nossa história, um rei, foi mais ou menos o que aconteceu na nossa história de hoje. Vamos ver? Vamos. Muito bem. O povo escolhido de Deus vivia nos reinos de Judá e Israel. Por muitos anos, muitos reis estiveram por lá, mas a maioria deles era mau e não seguia Deus. E os reis que haviam reinado em Judá não estavam nem aí para a palavra de Deus, não estavam nem aí para Deus e também não queriam nem saber do templo. Eles nem se preocupavam com aquele templo. O templo ficou largado lá, as traças. Que triste. Ninguém cuidava dele. Triste, não é? Deixar um templo como se deixasse a nossa igreja largada, sem ninguém cuidar. Com o tempo ela foi se deteriorando. Esse templo foi se estragando, foi ficando largado. E nessa confusão, a palavra de Deus também foi perdida. Os reis não queriam nem saber o que Deus havia dito. Isso é mais triste ainda. E aí, sem a palavra de Deus, eles faziam as coisas mais detestáveis e abomináveis para Deus. Eles adoravam a ídolos, faziam estátuas de madeira, de pedra, prestavam culto a essas estátuas. Toda essa orientação que a gente leu no versículo, eles não poderiam ter, porque eles não tinham a Bíblia, não é, tia? Não tinham a Bíblia, não sabiam o que Deus tinha dito, como eles deviam viver. Eles adoravam ídolos, eles adoravam outras coisas também da natureza, tipo árvores, estrelas,
Acho que até pássaros também. Hoje os passarinhos estão felizes, né? Estão ouvindo a palavra de Deus, você está contando. Eles adoravam animais também. E faziam isso tudo, quer dizer, eles não adoravam o principal, que era o Criador de todas essas coisas. Então, o povo de Judá pecou feio, os reis pecaram feio também, não é? Porque eles estavam vivendo da forma que eles achavam que era melhor, e não da forma que Deus queria que eles vivessem. Um desses reis se chamava Amon. E quando Amon morreu... Amon, aqueles nomes difíceis. Esse ainda é facinho. Amon, o próximo você vai ver. É quase amor. Só que mas não tinha amor. Era um rei bem mau. E aí, quando ele morreu, Josias assumiu o trono. E você sabe quantos anos tinha Josias quando assumiu o trono? Não sei, mas eu imagino. Porque os presidentes normalmente têm em torno de 40, 50, 60, 70, 80. Será que foi com essa idade? Eu tenho um desafio para vocês. Topa o desafio? Eu topo. Eu gosto de desafio. Eu vou colocar uma pergunta para vocês e vou dar 3 alternativas. E aí você me diz qual é a certa. Qual você acha que é a certa? Tá. Mas para isso vocês vão ter 5 segundos. Então a pergunta é: quantos anos tinha Josias quando assumiu o trono? Letra A, 12 anos. Letra B, 10 anos. Ou letra C, 8 anos. E aí, Lucas, já sabe qual é a resposta? Eu sei, tenho certeza. Quantos anos você acha que Josias tinha quando ele assumiu? Das opções que ficaram lá, só pode ser 10. 10 vezes 5 dá 50. Deve ter um multiplicador depois. Não. Então você acha que foi a letra A? Não, letra B. Eu acho que foi a letra B, 10 mais vezes 5. Não tem 10 vezes 5. E aí vocês, crianças, o que vocês acham? Será que vocês acertaram? Vamos ver a resposta correta? E a resposta certa é 8 anos. E aí, Lucas, acertou? Eu acho que não, né? 8 anos Josias tinha quando assumiu o trono. Não consigo nem imaginar. Pois é, ele era uma criança. E sabe que é por isso que eu amo a história de Josias? Porque a história de Josias é a prova de que Deus não tem uma missão só para adultos. A missão de Deus também é para as crianças. Deus usa as crianças assim como Deus usou Josias. Vamos aprender mais essa história? Vamos! Gostei muito de saber disso. Pois é, Josias era muito jovem, era uma criança. Mas ele sabia que devia amar e obedecer a Deus. E ele foi um rei completamente diferente dos outros reis de Judá. Ele foi um Deus bom. Ele foi um rei bom. Um rei que amava a Deus. Lá na Bíblia diz que Josias foi o rei que fez o que era certo aos olhos de Deus. Quando Josias fez 26 anos, ele decidiu reformar aquele templo. Lembra aquele templo que eu te falei? Estava todo estragadinho, porque as pessoas não estavam nem aí para ele. Lembro. Josias decidiu fazer uma reforma naquele templo. E reforma, sabe como é que é, né? Aquela confusão. Derruba a parede de um lado, levanta de outro. E é muita gente trabalhando, muita confusão. E no meio dessas obras, Ilquias, um dos líderes religiosos... E o quê? Ilquias. Eu te falei que esse nome ia ser o mais difícil, né? Então, Ilquias, um dos líderes religiosos, encontrou uma coisa muito valiosa lá no meio da obra. Sabe o que ele encontrou? Que será? Uma arca com tesouro perdido, cheio de ouro, cheio de moeda. Muita prata, muito ouro? Ou será que foi uma caixa cheia de joias preciosas? Devia ter também muito dinheiro. Sabe o que Ilquias encontrou? Ilquias? Ilquias encontrou o livro da lei que estava perdido há muitos anos. Lembra que eu te falei que eles tinham perdido a palavra de Deus? Isso é mais valioso do que o que eu tinha falado. Sim, isso é um grande tesouro.
E Ilquias, que era um dos líderes religiosos, ele ficou muito emocionado quando encontrou o livro da lei. Imagina. O livro da lei, aquela época não tinha sido escrito tudo que a gente tem hoje aqui na Bíblia, né? Eram os 5 primeiros livros. E Ilquias encontrou e ficou muito emocionado, muito feliz de ter encontrado. Todo mundo que estava ali sabia que aquele era um livro muito importante. Mas eu tenho um outro desafio para vocês. Isso eu vou aceitar. Será que se vocês fossem Ilquias, vocês iriam encontrar o livro da lei assim, no meio das obras lá do templo? Eu ia escavar, ia procurar. Bom, o meu desafio é o seguinte. Eu vou colocar para vocês aqui uma cena do templo e lá nessa cena vai estar escondido o livro da lei. Eu quero ver quem consegue achar esse livro da lei. Será que você é bom de achar as coisas? Não sei. Minha mãe diz que eu nunca acho nada. Você só perde, né, Lucas? Tem que achar também. Vamos ver se vocês conseguem? Só que eu vou dar agora 10 segundos para vocês olharem essa cena com atenção e ver onde está o livro da lei. Mas tem que chamar atenção para uma coisa. O livro da lei ele foi escrito, né, em pergaminhos. Sabe o que é pergaminhos? Não, se as palavras difíceis estavam difíceis. É aquelas folhas compridas que ficavam tudo enroladinho assim. Na hora de ler, a gente vê aqueles filmes de época que as pessoas vão ler os textos assim, as leis, e abrem o pergaminho. Então, o livro da lei tinha sido escrito em pergaminhos. Vamos ver quem encontra ele na cena? Então, o desenho é parecido com esse livro aí, pergaminho. Tá, vou procurar. Vamos lá? Vamos. 10 segundos para vocês. E aí, Lucas? Encontrou o livro da lei? Eu encontrei. Estou muito feliz. Agora você acertou então, né? Conseguiu vencer o desafio. Consegui. Dessa vez consegui. E será que as crianças também conseguiram? Eu acho que alguns conseguiram. Eu também. E aí, crianças, acharam? Está dentro do círculo vermelho. Se eu fiquei muito emocionado ao encontrar esse desafio, imagine o Ilquias, que encontrou as escrituras. Pois é. Então, os reis anteriores não liam a palavra de Deus, não sabiam o que era a palavra de Deus. Nem os sacerdotes, que era quem tinha que levar o povo à adoração, eles não liam a palavra de Deus. Com o tempo, as leis de Deus foram sendo esquecidas e ninguém sabia mais qual era a forma correta de se viver. Mas o rei Josias queria seguir. O rei Josias queria obedecer à palavra de Deus. E aí aqueles homens, quando encontraram o livro, levaram para o rei Josias e leram a palavra de Deus para o rei Josias. Que legal! Quando o rei Josias começou a ouvir a palavra de Deus, ele viu o quão distante, o quão longe ele estava da vontade de Deus. Ele viu como ele e o povo estavam desobedecendo a Deus. Ele ficou tão triste, mas tão triste, que ele rasgou as roupas dele, em forma de tristeza e arrependimento. Naquela época as pessoas faziam isso, né? Para mostrar quando elas estavam muito tristes, muito arrependidas, elas rasgavam suas vestes. E ele sabia que alguma coisa precisava mudar. Ele tinha que tomar uma decisão. Ou seja, a leitura da palavra de Deus fez com que Josias visse o que ele precisava mudar na vida dele. Essa foi a descoberta de um verdadeiro tesouro. Um grande tesouro. E essa é a segunda coisa que a gente pode aprender com a palavra de Deus hoje. A primeira a gente aprendeu lá no iniciozinho, né? Que a palavra de Deus nos mostra quem nós realmente somos. E na segunda é que a palavra de Deus mostra o que nós precisamos mudar. Você vai guardar até o final? A palavra de Deus mostra o que nós verdadeiramente somos. E a palavra de Deus mostra o que nós precisamos mudar. Mostra o que nós precisamos mudar. Eu vou guardar. Muito bem. E foi isso que o Josias fez. Ele viu que precisava mudar. Ele viu que as coisas não podiam continuar do jeito que estavam. E se não tivesse descoberto o tesouro, se ele não tivesse lido a Bíblia, ele não saberia. Continuaria sem saber, não é? Hoje o tesouro já está descoberto. Mas se eu não ler a Bíblia, eu não vou saber, tia. Lucas, você é tão esperto. Obrigada. Muito bem. Eu também acho, às vezes, que eu sou esperto. Esperto, lindo e fofo. Você que é muito boazinha. Então,
Até me perdi, deixa eu ver. Bom, então Josias disse que viu que tinha que tomar uma decisão. Ele então chamou o povo todo para se reunir na casa de Deus. Desde o menor até o maior, desde a criança menorzinha até o idoso mais velhinho. Homens, mulheres, todo mundo iria se encontrar lá na casa de Deus. Quando ele chegou lá, ele começou a ler para o povo o livro da lei que eles tinham encontrado. O povo também começou a ver que eles estavam bem distantes do que Deus queria que eles fizessem. Josias prometeu que a partir dali ele ia começar a obedecer a Deus e fazer as coisas do jeitinho que Deus estava dizendo. E ali as pessoas ouviram pela primeira vez, depois de muitos anos, ouviram a verdade sobre quem Deus é e sobre como elas deveriam viver. O que você acha que o povo fez quando ouviu tudo isso? Acho que eles ficaram espantados e ficaram tristes porque estavam longe do caminho do Senhor. Isso aí, eles ficaram muito tristes porque viram que estavam totalmente distantes da vontade de Deus. E aí eles prometeram também que a partir dali adorariam somente a Deus. Que legal! E para mostrar que a promessa era séria, sabe o que eles fizeram? Não. Eles queimaram todos os ídolos que eles tinham. Tudo, porque eles eram adoradores de outros ídolos, né? Ou de seja, outros deuses. E aí eles queimaram tudo. Ou seja, eles tiraram tudo aquilo que estava afastando eles do caminho de Deus. Muito bem, muito bem. E a terceira coisa que a gente pode aprender com a palavra de Deus é isso, que a palavra de Deus tem poder para transformar a vida das pessoas, assim como transformou a vida do povo de Jerusalém. Eles viviam afastados de Deus, fazendo coisas totalmente erradas. Quando ouviram a palavra de Deus, viram que estavam errados, sabiam que precisavam mudar, a palavra de Deus fez essa transformação na vida deles. Tia, sabe o que eu estava pensando? Hoje em dia, a palavra de Deus não está mais escondida, ela já está descoberta, o tesouro já está aí. E muitas vezes a gente não pega esse tesouro para ler e ver o quanto a gente está longe ou próximo daquilo que Deus nos orienta a fazer. Pois é, e isso é o que a gente vai tomar de lição por hoje, porque às vezes, assim, a gente vê aí no mundo tanta perseguição, tantas pessoas que não têm acesso à Bíblia, não é? Que não podem ler a Bíblia, pessoas que estão morrendo pelo Evangelho, e nós que podemos ter a Bíblia ali do lado da nossa cama todo dia, e a gente podia estar lendo, ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, aprendendo mais de Deus, a gente acaba não fazendo. Agora eu vou ficar até envergonhado quando eu ficar, ao invés de ficar lendo a Bíblia, ficar vendo outras coisas. É lógico que a gente pode ver outras coisas, mas não pode deixar esse tesouro guardado. Pois é, não podemos deixar esse tesouro guardado. O povo de Jerusalém havia decidido pecar, ignorando a Deus, assim como nós também pecamos quando decidimos fazer as coisas do jeito que a gente acha melhor, e não da forma como Deus diz que é certo. Nenhuma pessoa consegue fazer tudo o que é certo o tempo todo como Deus manda. Todos nós somos pecadores e por causa disso ficamos longe de Deus. É por isso que Deus, em seu imenso amor, enviou Jesus ao mundo para receber o castigo do pecado em nosso lugar. Jesus morreu e foi sepultado, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E ele fez isso tudo por você e por mim, para que a gente pudesse escolher nos afastar do pecado e viver da forma que agrada a Ele. Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. Se você crê nisso tudo que eu acabei de falar, se você crê em Jesus como seu Salvador, saiba que a palavra de Deus tem poder para mudar a sua vida. Tem poder para mudar você. Por isso, você tem que saber o que está escrito aqui na Bíblia, assim como aconteceu com o povo de Jerusalém. Para isso, o que você precisa fazer? Primeiro, separar um tempo todos os dias para poder ler a palavra de Deus, para poder estudar a palavra de Deus. Saber o que Deus quer que mude em você, como Deus quer que você viva a sua vida. Em segundo lugar, você precisa orar, pedir para Deus, falar no seu coração, te ajudar a descobrir o que você precisa mudar. Talvez você passe muito tempo em frente à televisão, em frente ao videogame. E isso pode ser uma coisa que Deus quer mudar em você.
Talvez haja alguém a quem Deus quer que você mostre o seu amor, quem Deus quer que você fale do Evangelho, mas você não quer fazer isso. Orar e passar esse tempo com Deus vão te ajudar a ver o que precisa ser mudado na sua vida. Se você ainda não crê em Jesus, você pode fazer essa oração comigo, entregando a sua vida para Jesus agora mesmo. Eu falo e você repete. E você que já crê em Jesus, já sabe que essa palavra tem poder para mudar a sua vida, você pode finalizar essa oração comigo, agradecendo esse momento que a gente teve aqui hoje e pedindo para que Deus te ajude a descobrir o que Ele quer mudar na sua vida. Vamos lá? Senhor Jesus, eu te agradeço porque o Senhor veio ao mundo para me salvar dos meus pecados. Obrigada, porque naquela cruz o Senhor demonstrou imenso amor pela minha vida. Eu creio que o Senhor veio ao mundo, morreu por mim e ressuscitou. E creio que um dia o Senhor vai voltar para buscar todos aqueles que te amam e que creem em você. Eu me arrependo dos meus pecados, Senhor, e peço que o Senhor me perdoe de cada um deles. E te convido para viver em meu coração para o resto da minha vida. Eu te agradeço também o momento que tivemos aqui hoje. Te agradeço a oportunidade que nós temos de aprender a Tua Palavra, de ter a Tua Palavra ao nosso alcance. Obrigada porque aprendemos que a Tua Palavra pode transformar as nossas vidas. E nós queremos ser transformados, Senhor. Queremos fazer aquilo que te agrada. Por isso eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha mudar a minha vida e me mostre aquilo que eu estou fazendo que te desagrada, Pai. E que o Senhor me ajude a fazer o que é certo a partir de hoje. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, crianças, essa foi a lição de hoje. Nossa terceira lição da série Deus Fala Comigo. Muito legal. Aprendemos muitas coisas hoje, não é, Lucas? E descobrimos o tesouro. Descobrimos um grande tesouro. Você lembra quais foram as 3 coisas que a palavra de Deus nos ensinou hoje? Vamos falar juntos? Vamos. A primeira, que Deus mostra como nós... Não era junto? Como nós somos, né? Como nós realmente somos. A segunda... É junto, mas um pouquinho depois. A segunda é que Deus mostra o que nós precisamos mudar. Que nós precisamos mudar. Tá muito fácil assim, né? E a terceira? A terceira... Que a palavra de Deus tem poder. Para quê? Para poder transformar a gente. Para poder transformar as nossas vidas. Muito bem, Lucas. E eu vou ficar decorando isso durante a semana e também no versículo. Isso aí. E também vou ficar atento, tia, a esse tesouro. Não vou deixar ele de lado, porque ele pode mudar as coisas erradas que eu estou fazendo. Me ensinando, me mostrando. Com certeza, ele é muito valioso. Tesouro mesmo. Mais valioso que qualquer joia, qualquer ouro, qualquer prata. E semana que vem a gente se vê então. Deus abençoe vocês. É isso tchau, aí, tchau. legal. Tchau, garotada. Até semana que vem. Até.